Então, isso aí é uma carinha aí dos trechos que eu tirei do tratado, né? Então, por exemplo, o que em termos de bombardeiro? Vou começar a falar dos bombardeiros agora, que é o que interessa para o nosso assunto. O tratado estabelece, tem as setinhas mostrando aí, né, que a Rússia tem o Tupolev 95MS e o Tupolev 160, que são esses dois que estão aí embaixo, tá? E esses dois que estavam naquelas bases lá, tá, que os ucranianos atacaram, né? E os Estados Unidos tem o B-52, o B-52, o B-52H, o B-2A, o B-1B, etc. Tem os deles lá, tá certo? Então, assim, naquela parte de lá, aí, do lado direito aí, tá escrito o seguinte, que cada parte é obrigada a apresentar nas suas bases os seus bombardeiros, tá? As bases aéreas, né? Então, essas bases aéreas são sujeitas à inspeção pelo New START. E aí surge uma questão muito interessante, né? Que todo mundo sempre fala aí, né? Mas por que esses bombardeiros russos não têm hangar, fica exposto no tempo? O que aconteceu? A partir de uns tempos para cá, antes essas inspeções eram feitas fisicamente. O carinha lá com a malinha na mão ia lá contar os bombardeiros. E a gente sabe que tem satélite aí filmando tudo, tanto o russo nos Estados Unidos quanto o americano na Rússia. Então, a partir do momento que começou a escalar a crise, a partir de 2014, essas inspeções começaram a não ser realizadas fisicamente, mas abriu-se a brecha de fazer essas inspeções por meio de satélite. E aí, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos deixavam os bombardeiros, esse acordo de cavalheiros foi feito, isso não está no tratado, deixavam lá nas pistas de pouso os bombardeiros lá expostos, para que o satélite pudesse ver onde estavam os bombardeiros. Você entendeu? É aí que a Ucrânia entrou nessa história. Porque a Ucrânia sabia disso, que os bombardeiros estavam expostos. A pessoa criticava, por que a Rússia não faz hangar? Por que não cria? Por causa do New START. Por causa dessa coisa toda aqui que a gente está vendo. Entendeu? Então, assim, as coisas têm motivo para acontecer. Tá certo? Se puder passar o próximo slide aí, comandante. Vamos lá. Então, aí também tem mais uns trechos aí, também falando dessa... qualquer movimentação dos bombardeiros tem que ser avisada antecipadamente, e ali fala na questão de que as partes têm que permitir inspeções. Antigamente essas inspeções eram feitas fisicamente, o carinha com a malinha na mão lá, ia lá contar, e nos últimos tempos essa inspeção, tanto dos americanos, se for olhar lá dos americanos, os B-52, B-1 dele lá, estão lá também na pista de pouso, lá sem hangar, porque para permitir que os russos fiscalizem, por causa do New START. Esse tratado ainda está em vigor, tá certo? Então, esse é um dos motivos dessa confusão. Se passar o próximo slide aí, é uma foto aérea de satélite de uma base russa. Nesse caso aí, é a base, uma das bases que foi atacada, tá certo? Nessa base aí tinha os Tupolev 95 e tinha um Tupolev 22. O Tupolev 22, ele não está naquela lista lá dos bombardeiros nucleares. Só o Tupolev 95 ela faz parte dessa categoria. Mas o que acontece? Nem todos os Tupolev 95, lembra que eu falei dos nucleares e não nucleares, que entra naquela parte de 800? Nem todos os Tupolev 95 são da tríade nuclear. Provavelmente, eu não sei a desdobramento, mas provavelmente, como esse Tupolev 95 está junto do Tupolev 22, é bem provável que nessa base aí não fossem aeronaves da tríade nuclear. Mas também não posso afirmar isso. Isso aí já é um conhecimento que eu não tenho. Aí tem outras aeronaves, Sukhoi 30, o Ilyushin 78, que é para reabastecimento, para transporte de carga, alguma coisa assim. Mas vejam que estão lá, as aeronaves estão todas lá no pátio expostas. Tá certo? E isso é lugar comum em todas as bases, sejam dos nucleares e sejam dos outros, porque os outros também são sujeitos, aqueles não nucleares, por causa do limite lá do 800 que eu falei, dos nucleares e não nucleares, todos os bombardeiros têm que estar dispostos, todos. E aí entra nos não nucleares, entra o Tupolev 22, por exemplo. Se for na próximo slide, por favor, comandante. Então aí eu fiz uma totalização aqui da quantidade
de aeronaves, dessas 3 aeronaves, que são as aeronaves que podem ser utilizadas para missões nucleares ou não nucleares, né? Na primeira coluna cinza aí está o comando estratégico, que são aeronaves que são vinculadas ao comando estratégico, a força de mísseis, ou seja, ela não está diretamente, o controle operacional dessas aeronaves aí não está com a Força Aérea Russa, a Força Aeroespacial Russa. Ou seja, são aeronaves vocacionadas para transporte de armas nucleares. Então, como eu falei, né, o Tupolev 22 não entra nessa categoria, ele não tem nenhum Tupolev 22 subordinado ao comando estratégico nuclear. O Tupolev 95, que é o mais comum aí, né, que tem maior quantidade, tem 61, tá? O Tupolev 160 tem 13, de diversas categorias, cada um especializado em um tipo de míssil, e tudo isso vem discriminado, tá? Na Força Aérea Espacial, tá, que é essa linha que está em azul, já entram aqueles que não são vocacionados para armas nucleares, mas também estão dentro dessa conta. Então aí vamos ver, nós temos 56 Tupolev 22, 56 Tupolev 95, 16 Tupolev 160, totalizando 128. Então, tinham 74 nucleares, 128 não nucleares. Somando isso tudo aí, dá 202. Tá? Lembra aquele limite que eu falei? Então, a Rússia está longe de ter os 800. Mas lembra, não é só bombardeiro. Esse 800 inclui os mísseis balísticos, mísseis nucleares ou não nucleares, ou mísseis lançados por submarinos, atômicos. Então, assim, só em termos de bombardeiros, tem daquela conta de 800, tem 200. Tá? Então, esses outros 600 aí da cota dele, que na época ele tinha 500 e pouco, né, os outros 300 são mísseis balísticos intercontinentais, são submarinos nucleares, são outras coisas da tríade nuclear, tá certo? Se a gente for pegar essa conta que saiu na imprensa aí, dizendo que os ucranianos disseram que destruíram 30% da frota de bombardeiros russos, que frota de bombardeiro russo é essa que eles estão falando? É do nuclear, é do normal ou é de tudo somado? Porque se esse 30% dos bombardeiros que os ucranianos dizem que destruíram foram bombardeiros nucleares, nós estamos falando de 22. Se for da força espacial, nós estamos falando que não foi de base, que não são bombardeiros nucleares, nós estamos falando de 38. E se for no total, se ele conseguiu destruir tudo misturado, junto e misturado, lá são 60. Então ele não destruiu 60. Assim, a gente vê nas imagens ali que a destruição foi grande, foi um problema sério.